A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, hoje domingo, 1º de maio de 2022, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre está estudando sobre os valores do Reino de Deus, baseado no sermão de Jesus, chamado o Sermão do Monte. E na continuidade de hoje nós vamos ler lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 22 a 32, as palavras de Jesus acerca do casamento. A lição de hoje, lição de número 5, fala que o casamento é para sempre. Mateus 5, 27 em diante diz assim: Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e atire-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta, atira para longe de ti, porque te é melhor do que um dos teus membros se perca, de que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, nós aqui, como temos falado repetidamente, as palavras de Jesus não é para amadores. Jesus, ele tem uma palavra muito dura e sempre confrontando com a realidade que vivemos. E este trecho do Sermão do Monte não é diferente. Jesus vai lá no âmago da questão. E nós, examinando este texto, percebemos 5 coisas que Jesus disse. Jesus começa dizendo que a lei, está falando da lei que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai, ela dizia que era para não adulterar. O conhecido 7º mandamento, se você quiser buscar isso na Bíblia Sagrada, está lá em Êxodo 20, verso 14. A segunda coisa que Jesus diz aqui que é que o adultério começa no coração. Então, as nossas emoções, parte da nossa alma,
começa a nos influenciar. É um olhar, é uma conversa. Hoje, com as redes sociais, muita gente tem usado isso de maneira imprópria, brincando com fogo, se aproximando de coisa que não devia. E a coisa vai entrando no coração. Muitas vezes nós somos surpreendidos com alguém que cometeu adultério. Um amigo meu uma vez comentou acerca de uma pessoa morrer de repente. Ele falou, ninguém morre de repente. A pessoa já estava doente e não sabia. Então tem lá um problema de colesterol no coração, nunca se cuidou, nunca fez exame, não viu. E aquilo vai crescendo. E a pessoa parece aos nossos olhos que ela está sadia. E às vezes até aos próprios olhos dela. Mas de repente vem lá o infarto e a pessoa morre. E você fala assim, ela morreu de repente. Não tinha nada. Não é verdade, ela já tinha. Só que nós não sabíamos. E a própria pessoa provavelmente também não sabia. Assim também com o adultério. Às vezes a gente se surpreende com uma notícia de uma pessoa muito aparentemente consagrada que cometeu o adultério. Mas o que nós não sabemos é que esta pessoa já vinha alimentando isso no coração há muito tempo. Então o ato já é reflexo daquilo que está dentro do coração. Então uma terceira coisa que Jesus diz aqui nesse texto, o Sermão do Monte, é, olha, corta o mal pela raiz. Não deixa esses pensamentos começarem a tomar posse do seu coração. Porque isso, como diz na linguagem popular, vai dar ruim. Então, corta o mal pela raiz. E Jesus também esclarece que Moisés, ele disse que podia desquitar e casar de novo. Está lá em Deuteronômio 24, de 1 a 4. Ali Moisés dá algumas orientações. Olha, se você se divorciar, e ali o divórcio era por qualquer motivo. Se você fosse casar de novo, ou a mulher se casar de novo, não pode retornar ao casamento antigo. Jesus falou, não, nada disso. A separação só em caso de adultério. Então são essas coisas que Jesus disse, olha, o adultério começa no coração, então corte o mal pela raiz e você só se divorcia em caso de adultério. Se nós formos examinar mais as Escrituras a respeito, examinando as palavras sagradas, nós vamos ver lá que em Mateus 19, 3 a 9, Jesus ainda dá uma explicação sobre este mesmo assunto. Chegou alguns fariseus
diz a palavra de Deus. Então chegaram-se ao pé dele os fariseus, Mateus 19, de 3 a 9, tentando e disse-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Lembrando a Jesus daqueles versículos que falamos lá, Deuteronômio 24, de 1 a 4. No verso 4, Jesus continua, ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Macho e fêmea, no princípio, hoje está se discutindo até isso. Verso 5, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E aí eles argumentam, eles vão buscar Moisés, eles não são bobos. Verso 7, eles perguntam a Josué, disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Ou seja, Moisés está dizendo que pode e você está dizendo que não pode. Aí Jesus explica, disse-lhes ele, verso 8, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Então o que Jesus está dizendo é uma coisa. Deus estabeleceu o casamento como uma forma duradoura e permanente. Os homens endureceram o coração e Moisés, ele permitiu, por causa dessa dureza, que os homens se divorciassem e casassem por qualquer motivo. Mas Jesus continua no verso 9, eu vos digo, porém, qualquer repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e aqui adultério está incluído, e casar com outra, comete adultério. E que casar com a repudiada também comete adultério. Palavras de Jesus, elas são duras. Lá em 1 Coríntios 7, de 10 a 16, examinando também as Escrituras, o apóstolo Paulo, ele complementa com um ensino muito precioso. Diz ele lá, todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Jesus falou para você não se separar, mulher, do marido. Se, porém, se apartar, fique sem casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Então, aqui Paulo dá um complemento. Olha, se tiver adultério no casamento, é permitido a separação, como falou Jesus. Mas você se separar, não. Se teu marido adulterou e você se separou com ele por causa do adultério, ou se a sua mulher adulterou e você se separou por causa do adultério, então você não case de novo. E tem aqui a questão também do perdão. Não quer dizer que se houver adultério no casamento, precisa necessariamente haver uma separação. Um dos cônjuges, o traído, pode perdoar o traidor. É isso que a Bíblia ensina. Não é fácil esse ensinamento. No verso 12, o apóstolo Paulo continua, mas a outro digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe.
E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, também não a deixe. Ou seja, às vezes a pessoa se converte depois do casamento. E evidentemente que um dos cônjuges não é crente. E aí? Pode separar ou não pode? O apóstolo Paulo explica, não pode, continue casado. Se o marido, e ele fala lá, o 13, ressaltando, se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Ou seja, se a parte, o descrente, não quiser se separar, continue o casamento. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão não está sujeito à servidão, mas Deus a chamou para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, que salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, que se salvarás a tua mulher? Então esses ensinamentos são muito importantes. Às vezes o cônjuge não entende isso, o cônjuge crente. Eu já vi a irmã Vinguiramir pedir que eu orasse pelo marido endemoniado. É preciso ter compreensão das escrituras sagradas. Eu mesmo estou dentro desse caso. A Marisa, minha esposa, se converteu quando nós éramos casados de novo. E eu ainda resisti alguns anos, continuando descrente, mas ela aguentou, orou, jejuou, pediu oração para a igreja. E eu vim a me converter. Estamos agora quase com 50 anos de casado. Eu me lembro também de uma irmã muito simples que eu dirigi em uma congregação, pastoreei a irmã. E essa irmã também casou descrente, ela e o marido. E ela se converteu. Só que criou um problema na casa. Ela falou, olha, pastor Sérgio, tem um problema, o que eu faço? Pedindo um aconselhamento. Quando eu era descrente, eu e meu marido, nós se demos bem, nunca se demos mal. Nós nos amamos. E nós gostávamos de todo fim de semana ir pro forró. E nosso divertimento era esse. Fim de semana, forró. Agora eu sou crente. E eu continuo amando meu marido e meu marido me amando. E agora, como que eu faço? Vou ou não vou ao forró? Questão realmente difícil, porque quando você se converte, é água para o vinho. E aí eu tive que orientar a irmã, não destratar o marido, evidentemente, mas de jeitinho, com jeitinho, explicando acerca do novo nascimento, da mudança, da necessidade de separação das coisas do mundo, da necessidade dela orar, jejuar, a igreja orar por essa situação. E foi assim que nós fizemos. Algum tempo depois, para nossa alegria, aquele marido veio para a igreja e também aceitou
Jesus como Salvador. E graças a Deus, nunca mais dançado forró. Aqui, na lição de hoje, nós vimos as palavras de Jesus, vimos as palavras do apóstolo Paulo. Eu dei esse exemplo real desta nossa irmã na conversão do marido, na minha própria conversão. E nós tiramos aqui também alguns ensinamentos práticos. Eu não preciso falar aqui como está o casamento nos dias de hoje, na sociedade. Você sabe muito bem, porque se você não passa por isso, algum parente seu passa, algum amigo seu passa. São muitas as situações de traições, de adultério, de separações, novo casamento. Eu não quis gastar tempo falando sobre essas coisas, sobre estatísticas de separação, sobre todas essas coisas que estão ocorrendo, porque isso é notório de todos. Mas eu quero trazer aqui alguns ensinamentos práticos. Primeiro, o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, ele costuma usar uma frase: eu jogo dentro das 4 linhas da Constituição. Eu vou parafraseá-la. Jogue dentro das 4 linhas da Escritura Sagrada. O que Jesus disse é isso, o que o apóstolo Paulo disse é isso. Não tem como fugir disso. Ah, mas o pastor fulano de tal é separado, casado de novo, está na 3ª mulher. Não interessa. Não interessa a vida dos outros. A nossa salvação é coisa individual. Eu jogo dentro das 4 linhas das Escrituras Sagradas. Por quê? O segundo ensinamento aqui, a família é a base da sociedade. Exige uma herança cultural. Isso é passado de geração a geração. O nosso cristianismo, ele é herdado pelos nossos filhos. A nossa conduta moral cristã em casa, isso gera filhos saudáveis. Eu sou testemunha disso. Eu e a Marise casamos, não éramos crentes. Aceitamos Jesus como Salvador. As nossas filhas, naquele início de casamento, tínhamos uma filha de 4 e outra de 2 anos. Mais tarde, 13 anos depois, já tivemos a Raquel, que já nasceu, já nós dois já éramos crentes. Mas aquelas crianças, Serena, Ariana e Raquel, elas foram criadas no Evangelho, recebendo ensinamento cristão desde a sua infância. Coisa maravilhosa. Eu uma vez fui assistir uma pregação de um jovem evangelista que tinha nascido num berço evangélico, e ele disse assim: nunca falei um palavrão na vida. Eu, escutando aquela pregação, eu chorei. Eu queria ter sido esse moço. Não fui, mas as minhas filhas vão ser. E elas foram. Hoje temos 4 netos. Os 4 netos, 3ª geração no Senhor.
É assim que é o plano de Deus. Por isso que o inimigo das nossas almas tem procurado destruir a família. Homem com homem, mulher com mulher, separações, novos casamentos. Nem mais casam mais, hoje em dia já só se juntam para evitar burocracias, porque sabe que lá na frente vão separar. É assim que a sociedade está. As crianças jogadas de um lado para cá, para o outro lado, criadas por 2, 3 pais diferentes. Muitas vezes meninas abusadas pelos padrastos. É essa sociedade que está, esse caos. E, infelizmente, a igreja não tem jogado dentro das 4 linhas das Escrituras Sagradas. Também está entrando nessa situação. Por quê? Por causa da dureza de coração, como falou Jesus. E por causa dessa sociedade permissiva. Então, meu irmão, minha irmã, jogue dentro das 4 linhas. Se você está pensando em separação, não pense nisso. Não deixe esse bichinho ruim entrar na sua cabeça. Aguente firme, ore, jejue, perdoe. Vá em frente, porque você está zelando não só pela sua salvação, como pela salvação do seu cônjuge e principalmente pela salvação dos seus filhos, dos seus netos. Que Deus possa abençoar o teu casamento. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, te clamamos neste momento, em especial pelos casamentos da tua igreja, Senhor. Muitas dissoluções, Senhor, muitas desavenças, muita falta de entendimento, fuga das tuas escrituras sagradas, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes, dando testemunho da tua salvação. Abençoa, Senhor, os lares que estão divididos, Senhor. Traz a tua paz, a harmonia. Ajuda os teus servos que estão caindo em tentação, Senhor, para que não cometam o adultério e arruinem a sua família, as suas gerações. Traz um conserto para a tua igreja. Senhor, te pedimos também por esses que estão nos ouvindo, se estão passando luta nessa situação sobre o casamento, Senhor, abençoa o seu lar, Senhor, dá vitória, transforma, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.